Muito embora pelo título do vídeo você possa ficar um pouco em dúvida, né? O que é que tem a ver vitamina C com reflexão, meditação? Mas eu queria começar esse vídeo de hoje falando e olhando para você, ou pelo menos você olhando para mim e olhando aqui para a lente da câmera, eu me sinto muito mais próximo, como se a gente estivesse falando cara a cara realmente. Tem uma coisa que me preocupa muito nos dias de hoje que a gente está vivendo, ainda nesses tempos de pandemia. Como as pessoas, com o passar do tempo, estão se tornando cada vez mais fechadas, recolhidas para dentro de si mesmas. E isso tem me preocupado muito, porque infelizmente nessa semana eu tomei conhecimento, infelizmente, de mais um suicídio de uma pessoa da área de saúde, que era quem deveria estar melhor. Se isso já atinge tanto as pessoas, não devia estar atingindo pessoas que deveriam estar estendendo a mão para ajudar todos os outros. E eu não estou vendo isso apenas na área de saúde, mas eu estou vendo isso mesmo dentro do meio religioso. É complicado. E por eu conhecer a minha missão perante as pessoas, não só perante meus pacientes, mas perante minha família, minha esposa, meus amigos, enfim, todas as pessoas que de alguma maneira eu exerço alguma influência. E se eu exerço alguma influência, eu tenho que procurar exercer essa influência de uma forma positiva. No decorrer dessa nossa conversa de hoje, vocês vão entender por que eu coloquei o aspecto da vitamina C ligado justamente a um momento de reflexão da gente. A gente vai encaixar direitinho, vocês vão entender. Então eu só lhe peço que acompanhe a gente até o final desse vídeo e no decorrer dele já vá fazendo sua autoanálise, se reeditando, não para aceitar de cabeça baixa um novo normal que foi imposto a você, mas para recuperar aquilo que você era de bom antes de todo esse processo da pandemia e que você perdeu muitas vezes sem perceber. Então é esse convite que eu faço a vocês. Assim, e antes da gente, mesmo porque você aceitar e se permitir todo dia estar respirando doses cavalares de CO2, misturando-se às elevadas quantidades de cloro que você deve se lembrar quando você fez o segundo grau, que cloro é um halógeno. Então, é claro que a gente tem que entender que quando você faz essas duas coisas, boa parte do dia respirando altas doses de CO2, juntando alta concentração de cloro que você coloca para dentro de você, isso vai ter um preço muito caro, que na minha opinião as pessoas nem têm consciência que tem que pagar. Isso é só para atiçar a curiosidade de vocês. E antes da gente ir para o assunto propriamente dito, eu sei que o Thiago Dolácio, ele está me assistindo, então eu já vou adiantando para ele. Thiago, não é impressão sua não, realmente é paracorde. E não só paracorde, mas paracorde com pederneira, tá bom? Ele vai entender por que de eu estar usando essa pulseira de paracorde. Mas enfim, assistam esse vídeo com o coração de vocês, para que quando você perceba tudo que está de errado, você ainda tenha tempo de consertar. Não só tempo, mas condições. Vamos lá. E por que eu
que eu quis começar esse vídeo de hoje com vocês olhando para mim, para que vocês possam parar um pouquinho e pensar no que eu vou dizer. Com esse vídeo eu quero mostrar para vocês também que na maioria das vezes a solução para a maior parte dos nossos problemas, ela é muito mais fácil do que poderia se pensar. Ela é muito mais simples, ela apresenta um caminho de acesso muito, muito prático, mas que por as pessoas aos poucos irem deixando a natureza delas e, como eu disse, estarem se tornando cada vez mais individualistas e egoístas, elas deixam isso para lá. Elas acabam deixando isso em segundo plano. Uma coisa que eu sempre repito para as pessoas é o seguinte: como é incrível. As mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, quando tinham filhos pequenininhos, que o filho adoecia, elas sabiam exatamente o que fazer para recuperar a saúde dos seus filhos. Elas sabiam exatamente quais eram os passos que elas tinham que tomar, porque elas aprenderam isso com as suas mães, com as suas avós, e hoje em dia é incrível que as mães de hoje elas perderam essa capacidade. Então eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu tenho plena consciência que eu devo a minha saúde em grande parte à minha mãe, que quando eu era pequeno fez isso por mim. Ou seja, a minha mãe, a minha avó, elas tinham um conhecimento que era nato. Era um conhecimento adquirido na prática e que funcionava. Eu sou a prova viva disso. Pois se eu tenho saúde, eu também devo à minha mãe. Cada minuto desse vídeo, assistam com o tipo de visão que a gente precisa readquirir a nossa natureza, o entendimento das coisas e, principalmente, deixar esse negócio de ser egoísta, de ser individualista e procurar olhar um pouquinho com mais amor para o outro e não só da boca para fora. É muito fácil a gente falar, agora fazer é muito difícil. Basta o seguinte: adoeça, que você vai entender exatamente isso que eu estou falando. E eu gostaria muito que aqui embaixo nos comentários vocês me relatassem as experiências que vocês tiveram com a vitamina C, que vocês também façam as suas perguntas com relação ao conteúdo desse vídeo. Enfim, eu desejo muito a interação de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e vamos ao conteúdo do nosso vídeo. Se tem um suplemento que todos os meus pacientes fazem uso, que eu recomendo, é justamente a vitamina C. Por que isso? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Existe um aminoácido não essencial, portanto, que o nosso corpo produz, chamado de glutamina. Qual a importância da glutamina no nosso organismo? Simplesmente toda, porque se a gente está doente, a gente precisa de glutamina para ficar curado. Se a gente leva um corte, a gente precisa da glutamina para cicatrizar. Porque, resumidamente, a glutamina ela tem a principal função de manter o nosso sistema imunológico bem. Porém, o grande problema disso é que é muito fácil os níveis de glutamina no nosso organismo caírem. Por exemplo, qual é o principal fator que faz com que a glutamina caia no nosso organismo? Um hormônio, que a gente já conversou em outros vídeos sobre ele, que é o cortisol, o chamado hormônio do estresse. Então lembrem de uma regrinha que eu vou falar agora. Quanto mais alto o cortisol, mais baixa a glutamina. Então o nível de glutamina é inversamente proporcional ao nível de cortisol. Basta você estar irritado, basta você estar estressado,
que a sua glutamina naturalmente vai cair. Se você não dormiu direito, sua glutamina também vai cair, porque uma noite de sono mal dormida faz com que os níveis de cortisol se elevem. E agora um dado muito importante, que eu acredito que a maioria de vocês não tem conhecimento. A glutamina é o aminoácido mais usado em hospitais, principalmente para pacientes que encontram-se em UTI. Então, se é algo tão importante, então a gente deve parar para pensar como a gente deve levar em alta consideração os nossos níveis de glutamina orgânico. Por exemplo, atletas de alta performance, não só fisiculturistas, mas também maratonistas, corredores de fundo, nadadores, eles precisam estar com a glutamina deles sempre alta. Por quê? O atleta de alta performance, ele vai ter uma elevação natural dos níveis de cortisol justamente por conta da exigência física que ele dá para ele mesmo. Esses atletas, naturalmente, eles vão ter que fazer uso de suplementação de glutamina, porque, por exemplo, se você imaginar um atleta profissional aonde o corpo dele é o instrumento de trabalho dele, por exemplo, um nadador que está sendo patrocinado, por exemplo, ele não pode se dar o luxo de, por causa de uma gripe, não participar de uma competição ou mesmo ter o seu rendimento reduzido por conta de uma gripe. A gente precisa fazer uso de glutamina, principalmente aquelas pessoas que normalmente já rotineiramente gripam. Não é isso que eu estou dizendo. A gente vai seguir um outro caminho. Basicamente, o que é que você vai fazer? Qual é a melhor maneira que tem de você manter os seus níveis de glutamina altos? O ácido ascórbico, a vitamina C, tem a principal função da manutenção dos níveis de glutamina. E o mais incrível de tudo isso que eu acho é que ainda hoje existe profissional da área de saúde, pasmem, que diz que vitamina C não serve para nada. O mínimo que eu posso dizer é que esse profissional, ele não estudou o quanto deveria. Porque o que mais existe hoje em dia são estudos científicos atestando a funcionalidade e principalmente a eficácia do uso da vitamina C. Porque, como eu já falei em outros vídeos, a diferença de um consumidor que compra uma medicação em farmácia para um consumidor que compra um suplemento numa loja de suplementos ou mesmo na Growth, que eu sempre estou recomendando aqui, a diferença é que o cliente de farmácia, ele não é exigente com ele mesmo. Tanto é que ele pode passar anos tomando uma medicação sem nunca se curar e ele vai continuar comprando essa medicação. Já o cliente que compra numa loja de suplementos ou na Growth, o que é que ele quer? Ele quer resultado. Se ele usa um suplemento e ele não vê resultado, ele não vai mais usar aquele suplemento. E aí você pode perguntar assim, se é assim, tem diferença numa vitamina C comprada numa farmácia e numa vitamina C comprada na Growth? Além do preço, sim, tem toda a diferença. Outra pergunta que vocês podem fazer agora é o seguinte, sim, mas quanto usar de vitamina C? Eu não vou estar recomendando nada aqui nesse vídeo, então eu vou me limitar a repassar para vocês o protocolo inicial que eu uso com os meus pacientes. Que protocolo é esse? A maior parte dos meus pacientes praticam o aeróbio em jejum. Por sinal, a gente tem aqui no canal um vídeo falando sobre aeróbio em jejum. O que é recomendado para eles? Antes de você sair, você vai fazer basicamente duas coisas. Tomar uma xicrinha pequena de café preto
não adoçado, puro. Um copo com água e em seguida 2 cápsulas da vitamina C da Growth. Esse é o protocolo básico. Inicialmente, os meus pacientes seguindo esse protocolo, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nenhum paciente meu gripa. Simples assim. A razão para isso é bem simples. Quando se está em jejum, os níveis de GH tendem a estar elevados. GH, o hormônio do crescimento. Se você junta isso ao fato de que ao ingerir a vitamina C, você está elevando os seus níveis de glutamina, então o resultado disso é bem simples de entender. Glutamina alta mais GH alto, sinônimo de saúde. Tal forma que eu recomendo a vitamina C da Growth e qualquer suplemento da Growth, porque eu conheço a qualidade. Eu uso, minha esposa usa, meus pacientes todos usam e eles sabem dos resultados. Então a função da vitamina C, manutenção dos níveis de glutamina, de tal forma que o organismo ele não faz reserva de vitamina C. Ah, mas tem aquela conversa que alguém já pode ter ouvido de que vitamina C pode produzir cálculo renal. Vejam só, o meu objetivo principal com esse vídeo é que vocês possam entender a importância da vitamina C. Para a maioria de vocês que não sabem, países da Europa, Estados Unidos, eles usam no tratamento de pacientes com câncer altas doses de vitamina C injetável. Infelizmente, para variar, isso não é praticado no Brasil. Mas isso, como eu disse, nos Estados Unidos, países da Europa, isso já é corrente, já é praticado e com alta eficácia. E é bem fácil de explicar isso. A molécula do ácido ascórbico, ela tem uma configuração C6H8O6 e da glicose C6H12O6. Por que eu estou falando isso? Qual é o principal alimento da célula cancerígena? Glicose. Então, quando você vai tratar um paciente de câncer, a primeira coisa que você faz é tirar toda a glicose e restringir carboidratos, já que todo o carboidrato no nosso organismo ele vai se transformar em glicose. Em resumo, o paciente passa a fazer uso de uma dieta cetogênica, coisa que já é há muitos anos praticado dentro do Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos. Entendo por que eu estou falando isso. Percebem que a molécula do ácido ascórbico ela é muito parecida com a molécula da glicose, diferenciando-se apenas no número de hidrogênio. Isso significa dizer que os receptores de glicose são os mesmos receptores de ácido ascórbico. Portanto, quando você administra o ácido ascórbico em altas doses a esses pacientes de câncer, o que é que vai acontecer? Em vez da célula cancerígena ser alimentada, induz a célula cancerígena à morte. Então, resumidamente, o que eu estou querendo passar aqui para vocês nesse vídeo é que, ao contrário do que muitos dizem, a vitamina C não só ela é extremamente importante, como indispensável à sua suplementação. Então, encerrando esse vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o nosso principal objetivo de hoje é trazer o conhecimento da importância da vitamina C, mas também suscitar em vocês uma série de indagações, as quais vocês vão colocar aqui embaixo nos comentários e a gente ampliar esse nosso estudo aqui, tá bom? Então, um grande abraço, vamos começar a correr atrás da nossa saúde, porque entendam, é muito mais simples do que se poderia pensar. Muita paz e muita saúde a todos.